Bem-vindo a todos ao segundo workshop PRH 54.1. Meu nome é Diego de Oliveira Dantas, sou aluno de doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFMA. Meu orientador é o professor Dr. Allan Kardec do Alibe Barros Filho e o meu trabalho tem um título: Mapeamento de corais e sedimentos da margem equatorial brasileira usando redes neurais profundas. Então, vamos aqui ao sumário, uma breve introdução da margem equatorial brasileira, falar um pouco do petróleo, recifes corais, objetivos, metodologia, resultados, considerações finais e referências. A margem equatorial brasileira, ela possui aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados de área sedimentar e compreende as bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. A Foz do Amazonas, ela possui uma área de aproximadamente de 282.909 km². A do Pará-Maranhão, uma área aproximadamente de 92.890 km². A de Barreirinhas, 46.000 km². A do Ceará, 61.155 km². E a Potiguar, de 94.043 km². E por que o interesse na margem equatorial brasileira? Então aqui a gente tem uma imagem da evolução geológica dessa margem semelhante à da margem oeste africana. Ou seja, temos a margem equatorial brasileira e a margem oeste africana. Nos últimos anos, a margem equatorial brasileira tem chamado a atenção pela semelhança com as áreas descobertas de hidrocarbonetos na margem conjugada africana. Esse interesse surge porque tanto as margens equatoriais africanas quanto a sul-africana são consideradas análogas, uma vez que foram formadas no mesmo contexto geológico. Então, se tivermos descobertas de hidrocarbonetos na região de Jubili, que é uma região análoga à da bacia aqui do Pará-Maranhão, então nós vamos ter também, possivelmente, grandes descobertas aqui nessa região da margem equatorial brasileira, justamente por elas serem análogas. Falar aqui um pouco sobre o petróleo, né? O petróleo é uma mistura de diversos compostos, onde os mais abundantes são os hidrocarbonetos, formados por átomos de carbono e hidrogênio, além de pequenas quantidades de enxofre, nitrogênio e oxigênio, em proporções variáveis. Existem diversos tipos de hidrocarbonetos que variam em relação à toxicidade, velocidade de biodegradação e solubilidade em água. É a mais importante fonte de energia. Nós temos, como derivado de petróleo, a gasolina e o óleo diesel, que são usados aí para mover automóveis, navios e caminhões. Além disso, também temos a produção de plásticos, borrachas sintéticas e outros produtos. Os hidrocarbonetos eles podem ser agrupados em 4 classes principais. Os alcanos, também chamados de parafinas, que são hidrocarbonetos de cadeia abertas, formados apenas por ligações simples em seus carbonos, compreendem a sua maior fração da maioria dos petróleos. Temos os alcenos, são hidrocarbonetos também de cadeia aberta, podem possuir ligações duplas entre seus carbonos, geralmente estão em uma pequena quantidade ou ausentes no petróleo. No entanto, estão em alta concentração em produtos de refino como a gasolina. Temos cicloalcanos, também chamados de naftas, são hidrocarbonetos de cadeias fechadas, ou seja, cíclicas, e possuem apenas ligações simples entre seus carbonos. Representam a segunda maior fração da maioria dos petróleos. Os aromáticos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e possuem um ou mais anéis aromáticos em sua molécula. Então aí a gente percebe que existe uma grande complexidade e diferença entre os compostos que constituem o petróleo. Então, para sua limpeza, caso tenha algum vazamento, algum problema em questão ambiental, a sua limpeza também é complicada. Então, e os acidentes, temos históricos de acidentes, né? Ou seja, já aconteceu, e principalmente em ambiente marinho. Aqui mostrando as principais rotas de transporte do petróleo nos oceanos e a localização dos recifes de coral, em roxo. Percebe-se nessa imagem que as rotas sempre vão passar aqui perto de recifes corais, né? Então tem que ter uma certa atenção
quanto a isso, caso tenha algum derramamento, caso tenha a questão de algum problema ambiental, sempre vai estar próximo, então tem que ter algum plano de ação, tem que ter contenções, tem que ter todo um aparato para que isso não aconteça. Aqui é a foto da Atol das Docas, um recife de coral, uma área de proteção ambiental, e eu vou falar um pouquinho do que é um recife de coral. Sob o ponto de vista geomorfológico, é uma estrutura rochosa rígida, resistência à ação mecânica das ondas e correntes marinhas. Construída por organismos marinhos, animais e vegetais, portadores de esqueleto calcário. Sob o ponto de vista biológico, recifes coralinos são formações criadas pela ação de comunidades de organismos denominados genericamente de corais. Em alguns recifes, inclusive do Brasil, o crescimento de outros organismos, como as algas calcárias, pode assumir uma relevância igual ou maior do que os próprios corais. As algas, elas necessitam de luz para fazer a fotossíntese, certo? Então, elas não vão surgir em profundidade muito alta, então sempre em profundidades baixas. E como o trabalho usa assessoramento remoto, usa dados de satélite, então isso daí acaba sendo um ponto a favor. O objetivo desse trabalho, então, é desenvolver um modelo baseado em aprendizado profundo para a criação de um mapa de probabilidade da presença de recifes corais e de diferentes sedimentos da margem equatorial brasileira. Então, o trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo, usando aqui vai ser redes neurais artificiais, para poder saber se uma certa região da margem equatorial brasileira tem a possibilidade de ter um coral ou não. E aí vai dar essa porcentagem, 100%, 90% de existir, a partir de dados de entrada. O que seriam esses dados de entrada? Aí entra o sensoriamento remoto, que vão ser os dados de satélite e alguns outros dados. Como objetivos específicos, nós temos o quê? Criar um modelo capaz de indicar a probabilidade de existir a presença de corais em determinados pontos da margem equatorial brasileira. Criar um modelo de dados capaz de indicar a probabilidade de encontrar a presença de diferentes sedimentos em determinados pontos da margem equatorial brasileira. Desenvolver um modelo baseado em grafos para a organização dos dados. Então, como eu vou usar uma arquitetura diferente, eu preciso arquitetar os meus dados também de maneira diferente, que vai ser em forma de grafo. E desenvolver uma arquitetura baseada em redes GNN, Graph Neural Network. Então, esses daqui são os objetivos. Então, esse trabalho visa justamente criar esse mapa de probabilidades a partir de imagens de satélite. Vão ser todos organizados em forma de grafo, os dados vão ser em forma de grafo, e o treinamento a partir de uma rede neural que usa esses dados armazenados em forma de grafo para poder fazer o treinamento. Aqui são as etapas do trabalho. Primeira etapa é os dados de entrada, que vão ser os dados do satélite. A criação da rede, a criação da arquitetura. O refinamento, que é melhorar todas essas etapas, né? Melhorar a arquitetura, verificar quais são os melhores dados para a entrada. E aí, a classificação, validação e acurácia, que é justamente botar a rede para treinar, verificar ela em alguma região que tenha certeza que existe a presença de corais e de determinados tipos de sedimentos, e verificar qual a sua acurácia. Quando chegar em um certo valor que for aceitável, então chegamos no fim e é gerado um mapa da margem equatorial brasileira com a possibilidade de ter diferentes tipos de sedimentos e de corais no mapa, né, gerado. A aquisição de dados ela é feita por imagem de satélite, imagem sísmica, batimetria, temperatura da água. Aqui tem questão de pesca, que é as rotas de navios de pesca, ventos, correnteza e assim podem também ter outros. Esse trabalho ainda está na etapa de aquisição de dados. Ainda está sendo buscado várias bases públicas para poder fazer a aquisição desses dados. E na parte de refinamento, a gente vai verificar quais são as mais relevantes para esse trabalho. Como é que funciona aqui a classificação, o mapeamento dos corais? Eles podem ser feitos por algum método de inteligência artificial usando sensoriamento remoto, ou seja, eu tenho a imagem de satélite, outros dados de satélite, e a partir disso eu tenho o meu mapa de corais, ou pode ser feito também por especialistas. Como é que isso é feito por especialistas?
por pessoas tirando fotos, aviões, imagens aéreas, batimetria, mergulhadores tirando fotos, e aí especialistas vão e aí fazem toda a marcação realmente da área em que encontra-se aqueles corais. O problema é que o custo é bem elevado, e usando imagens de satélite, eu posso fazer o processamento de uma região, uma área bem extensa, numa fração de tempo mínima, comparado com o trabalho que teria se fosse um trabalho local. Então, essa daí é uma vantagem de fazer essa classificação usando redes neurais, usando imagens e alguns outros dados. Aqui foi o trabalho de Kennedy de 2021, que ele fez, ele pegou o sensoriamento remoto, ou seja, imagem de satélite, e com isso, de várias classificações de corais, ele diminuiu para 17. Então, ele usou como atributos profundidade, inclinação, exposição, substrato, cor, rugosidade e cobertura betônica para poder fazer essa classificação dos corais. Então, aqui nós temos 17 classes de corais. Nós vamos usar inicialmente essas 17 classes de corais para o nosso trabalho e verificar quais elas estão presentes na margem equatorial. Aqui são os satélites mais usados na bibliografia para a aquisição dos dados. Temos o Landsat 6, Landsat 7, Landsat 8 e o Sentinel-2. Cada um deles tem uma banda espectral, ou seja, eu consigo ter, por exemplo, quatro bandas aqui de espectro visível a RGB, né? E uma infravermelho, totalizando 4. Porção visível e infravermelho. Cada uma delas tem uma resolução, essa resolução é em relação ao pixel, ou seja, 15 metros. Então, cada pixel vai ser um correspondente a 15 metros. Então, quanto menor esse valor, melhor vai ser a nossa imagem. Lógico que não vai ser... não é possível ter, por exemplo, menor que 1 metro. Não é que não seja possível, mas se torna bem mais caro ter o uso disso, de resoluções tão pequenas. Poderia ser passar um avião ou um drone para poder ter umas resoluções melhores. No caso aqui de sensoriamento remoto e de uso público, ou seja, o preço aqui eu consigo ter a aquisição desses dados de maneira gratuita, então temos que ficar limitados a essas resoluções. Uma questão também boa é o tempo de revisita, ou seja, a cada 16 dias, ou no caso do Sentinel-2, a cada 10 dias, eu tenho uma imagem nova daquela mesma região. Então, isso daqui é bem bacana. Aqui é uma imagem do Sentinel-2, da região costeira aqui do Maranhão, Piauí e Ceará. Um exemplo aqui de como é que é feita a imagem. Ela é feita em mosaico, são várias imagens pequenas que elas são unidas para formar essa imagem toda. Tem aqui a imagem também do Sentinel-2, na área de proteção ambiental Costa dos Corais, mostrando aqui os corais na região perto de Maragogi. Essa imagem eu posso dar um zoom, ou seja, posso aumentar, olhar bem mesmo a região dos corais, mas coloquei com esse daqui justamente para poder olhar a uma porção maior. Questão de batimetria, também um outro dado que eu consigo ter por alguns outros equipamentos ou imagens de satélite também. Nesse caso, são feitas algumas contas para poder ter a questão de profundidade da região. Quanto mais escuro aqui o valor do pixel, mais fundo é aquele setor. E quanto mais claro for o valor, mais ao nível do mar vai ter. Então, nesse caso, se tiver um valor de profundidade maior que 40 metros, então para o sensoriamento remoto, para visualização de corais, já não é interessante. Então, aí a gente já pode fazer um limiar. Para valores maiores que 40, já não é mais possível, então, verificar a presença de coral ou não. Temos aqui também um outro dado, que é de horas de pesca, onde é que passa os navios pesqueiros, né? Que é um dado também que pode ser relevante. Nessa etapa está sendo realizado justamente coleta de dados, ou seja, todos os dados públicos que sejam do oceano, vento, temperatura, então todos estão sendo
coletados para no final a gente verificar quais são os mais relevantes. Questão de sedimentos, cada um desses pontos que estão sendo mostrados teve um navio, ele já é oferenciado, ou seja, ele chegou naquele ponto, jogou uma garra, teve a coleta de material, esse material foi levado no laboratório e a partir disso ele foi classificado como tantos por cento de areia, tantos por cento de cascalho, e aí qual foi a classificação dele de acordo com algum sistema de classificação. Ele foi classificado como areia. Esse ponto foi classificado como presença de coral. Então, nós temos aqui vários pontos também da margem equatorial, que vai ajudar como entrada para o nosso sistema de classificação. Então, nós temos imagem, nós temos batimetria, temos questão de pesca, né, horas de pesca, temos questão do sedimento, e também, além do sedimento, ele também fez qual a profundidade que foi coletada aquele sedimento. Ou seja, nós também temos os valores aqui, batimétrico também pontual. Aqui é a rede neural, uma rede neural simples, né? Como é que ela funciona? Nós temos dados de entrada. Esses dados de entrada eles são processados por esses neurônios. Como é que é feito esse processo? A partir de multiplicações por pesos, funções de ativação. Chego no final. No final eu tenho um erro. Esse erro é retropropagado, tem um backpropagation e os pesos atualizados. Esse processo é feito continuamente e aí a minha rede vai aprender no processo supervisionado. Só no caso desse trabalho, os dados eles não vão ser organizados de tal maneira. Eles vão ser organizados de uma maneira em forma de grafo. Então, por que isso? Para poder melhorar em questão como o coral. Ele tem toda a questão da vizinhança. O que tem perto dele? Perto dele tem um outro ecossistema. Tudo isso vai ser levado em conta na formação dos dados de entrada. A Graph Neural Network aqui tem alguns exemplos. Eu posso ter classificação de grafo, posso ter classificação de nós e classificação de comunidades. Vai ser escolhida aqui a melhor maneira para poder realizar o treinamento. Por exemplo, na classificação de grafo, eu posso criar uma região, por exemplo, uma região que tenha um sistema de coral. Eu tenho dados de batimetria, dados de satélite, dados de qual a distância até o litoral, vários dados, e eu crio um formato de dados em grafo para aquele... esse daqui é coral. E aí eu vou fazendo para outros. Esse tipo daqui é quando eu tenho só água. Esse daqui é quando eu tenho uma ilha. Esse daqui é quando eu tenho uma formação terra, um litoral. E aí eu faço o sistema de classificação e com isso, se eu colocar qualquer outro valor algum outro grafo, alguma outra representação em forma de grafo de alguma região desconhecida, ele vai me dizer qual a probabilidade de ser alguma daquelas classes que eu já botei para treinar. Como resultado esperado achar os melhores dados de entrada, né, para a geração do mapa, criação de uma arquitetura de rede neural para detecção e classificação dos corais usando dados dos públicos, né, se espera a criação justamente dessa arquitetura, que é algo bem novo, né, não tem nada parecido ainda usando as redes neurais em grafo. Também espera-se dar no objetivo a criação do mapa, né, com valores de probabilidades aceitáveis, com valores altos, né? Talvez 70% de acerto ou mais, que é uma coisa fantástica, que para realizar uma pesquisa em campo é muito dinheiro envolvido. Levar toda uma equipe de especialistas para poder verificar se naquela área tem ou não a presença de corais, sendo possível fazer isso rodando um algoritmo. Então, tem bastante relevância. Como considerações finais aqui, a gente pode contar que o modelo proposto ele vai conseguir monitorar os corais, ou seja, eu posso ver se eles estão diminuindo, eles estão aumentando a quantidade, se acontecer algum desastre, o que está acontecendo com eles, ou seja, querendo ou não, essa ferramenta que está desenvolvida, ela pode fazer esse monitoramento, melhorar rotas de navios, de transporte, também melhorar a questão de planos de ação, para caso tenha algum vazamento de óleo. O óleo está indo na direção onde eu tenho que fazer a contenção, justamente por causa da presença de coral em alguma dessas regiões. Então, sabendo disso, então é possível fazer planos de ações melhores.
e a criação de uma arquitetura de redes neurais, que é a Graph Neural Network. Aqui são as referências usadas no trabalho. Quero agradecer a PRH, a ANP e ao laboratório em que eu faço parte, que é o PIB, de Processamento de Informação Biológica. Muito obrigado.